Bom dia a todos. É uma imensa alegria voltar para esta casa e já encontrar algumas carinhas que o meu coração já reconhece como irmãs de caminhada, de busca. E nesta casa aqui a gente é muito bem recebido, muito bem acolhido, sentindo aqui a verdadeira significado do que é acolhimento. Esta casa é uma casa muito acolhedora e é uma casa que traz esse aquecimento para os nossos corações. Toda vez eu gosto de lembrar que quando eu venho falar do Evangelho de Jesus, eu venho só relembrar algumas coisas que a gente já ouviu outras vezes e ainda talvez não tenha conseguido absorver todo o ensinamento que essa mensagem nos traz. E a cada vez que eu estudo ela, a cada vez que eu falo dela, a pessoa que mais aprende sou eu. E eu que preciso desse ensinamento. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma parábola de Jesus que diz: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não é? Eu que venho do sítio, nasci no sítio, para mim essa lamparina era uma coisa bastante comum na minha vida, não é? Ela só tem o nome de candeia, talvez nos evangelhos, nas histórias, porque no sítio a gente conhecia isso como uma lamparina, não é? As pessoas que moraram no sítio conheciam, havia lamparinas de todos os jeitos. E a gente que morava no sítio, que usava essa lamparina como luz, a gente colocava ela no alto, não é? E jamais a gente acendia uma lamparina e colocava no chão, embaixo da mesa ou embaixo de qualquer coisa. Mas como Jesus não tinha nada que ele trouxesse em vão, não é? Ele veio trazer um ensinamento muito mais profundo em relação a essa luz que ilumina o nosso caminho, essa luz que vem trazer para a gente a possibilidade de clarear os nossos caminhos e seguirmos no caminho correto, no caminho certo, no caminho do bem, do amor, da compreensão, nesta fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz. E a gente consegue, através dela, fazer esse movimento nessa caminhada de transformação, de melhora, né? Muitas vezes a gente precisa de uma candeia iluminando o nosso caminho e muitas vezes encontramos ela num ombro amigo, encontramos uma palavra de conforto, não é? Num ouvido atento, às vezes num gesto simples, num cumprimento, num bom dia, num boa tarde, não é? Muitas vezes a gente também é candeia na vida das pessoas através das nossas orações, as quais nós fazemos rogando as bênçãos a nós e aos que a gente conhece, e muitas vezes até o que a gente nem conhece. Acontece uma catástrofe num país, aí a gente começa a fazer as nossas orações e enviamos, com certeza, muita luz para essas pessoas que estão no momento de dificuldade, no momento de dor, de sofrimento. A candeia do século XXI continua sendo a consciência desperta do espírito que cada vez oferece ao mundo o seu melhor. Ao acender a luz do outro, a gente tem certeza que não apaga a nossa. Não precisamos ter medo de acender a luz do outro, porque como uma vela, se você está com ela acesa, ao acender a luz do outro, você não apaga a sua. Você não tem esse risco de perder a sua luz, a sua capacidade de clarear também. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ponha-na
ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Vamos encontrar em Mateus capítulo 5, versículo 15, essa passagem no Evangelho de Jesus. Hoje a nossa luz pode ser entendida como a capacidade de consolar, a capacidade de empatia que nós temos com os nossos irmãos e com as pessoas com que a gente conhece. Hoje a nossa candeia pode ser vista através da nossa honestidade, do nosso exemplo moral. A verdade usada com amor. E o alqueire moderno, muitas vezes hoje, não é? O alqueire, para quem não sabe, é uma espécie de um cesto, um vaso. E a gente sabe que se você fechar uma lâmpada, uma luz acesa, uma lamparina, conforme você fecha, você acaba com o ar ali dentro, o oxigênio, e ela apaga, não é? E hoje nós não temos mais necessidade desse alqueire físico, não é? Mas o grande alqueire de hoje talvez seja a indiferença, não é? O medo que nós vivemos, a vaidade que nos assola, a cobiça, a inveja. Todas essas situações, com certeza, apagam a nossa luz. Com certeza, nos fazem ofuscados e apagados no nosso dia a dia. E ele continua, Lucas trazendo para a gente: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou ponha debaixo da cama, ponha-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Nada que não possamos contar a alguém, não devemos fazer. Eu acho que essa é uma boa forma da gente avaliar o que a gente pode, o que a gente deve fazer. Se eu tenho que fazer uma coisa e essa coisa eu não posso contar para ninguém, é sinal de que não é bom, nem para mim, nem para os outros. Não vai fazer bem nem para mim e nem para os outros. E a gente sabe que a verdade sempre aparece, né? Não precisamos ser juízes de ninguém. Precisamos ser juízes de nós mesmos, das nossas dificuldades em nos tornarmos e caminharmos no caminho correto. Não queiramos ser a luz na vida dos outros apenas para mostrar os erros e os defeitos, não é? A luz que a gente ilumina tem que ser para mostrar as nossas encrencas e que precisamos melhorar, não é? Nós não estamos aqui para ouvir essa palestra, essa fala, que na verdade não é nem uma palestra, é um bate-papo, e chegar em casa e falar: isso aqui era para o meu marido. Quem precisava ouvir isso era minha esposa. Não é a esposa, não é o marido, não é o filho. Somos nós que estamos aqui, não é? Somos nós que ainda, talvez, pelo nosso orgulho, não percebemos que também temos que melhorar, que também temos algumas ideias, algumas visões ainda equivocadas, que temos ainda necessidade de nos questionarmos o quanto precisamos nos melhorarmos, o quanto nos precisamos ainda domar as nossas más inclinações, como nos diz o Evangelho. Que sejamos luz em nossas sombras, sejamos o modelo a ser seguido, não é? A palavra, ela ensina, mas o exemplo arrasta. Não é? Não podemos imaginar que a gente vai ter uma conduta equivocada e que isso não vai servir de modelo para os outros. Não é? Eu não tenho como falar
de alguma coisa que eu ainda faço para que as pessoas não façam. Eu não tenho como exigir que os outros tenham atitudes que eu ainda não consigo ter. Eu ainda não consegui me libertar de alguns equívocos na minha caminhada. Mas eu tenho o grande defeito de apontar no outro. E muitas vezes a gente aponta no outro aquilo que nós temos em nós mesmos, não é? Ontem eu estava numa palestra lá em Araras com o Emerson Pedersoli, lá de Belo Horizonte, e aí ele estava falando a respeito disso, que a gente precisa aprender, não é? Se preocupar com a vida da gente, né? Porque quando alguma coisa incomoda em você, porque não está resolvido ainda, você ainda não conseguiu aceitar e respeitar que a vida do outro cabe ao outro. A vida sua cabe a você. O que o outro faz é problema do outro, não é? E a gente sabe que a única pessoa que a gente consegue mudar somos nós. E os outros podem até mudar em função do nosso exemplo, não é? Não podemos ser, então, um mau exemplo. Se tivermos que ser seguidos, que a gente seja seguido pelas coisas boas. Eu faço isso porque meu pai fazia. Não é? Eu faço isso porque minha mãe fazia. Eu gosto sempre de lembrar que os bons exemplos, eles são muito importantes para a gente copiar. Mas os maus exemplos também são muito importantes para a gente entender que não podemos fazer, que não podemos tomar essa postura e essa mesma atitude. Mas meu pai fazia assim, por isso eu não vou fazer, né? Eu quero ser diferente do que o meu pai foi. Meu pai é uma pessoa que não dava atenção, não dava carinho, nunca me pegou no colo, não é? Mas eu vou fazer exatamente o contrário com meu filho, não é? Que foi exatamente o que eu fiz. Não é? Tudo que eu não tive do meu pai, eu dei ao meu filho, de carinho, de atenção, de amor. E eu garanto para vocês que vale a pena, que é um bom investimento, que é uma forma de você tornar a sua vida útil. Eu não preciso ser um grande palestrante, eu falo isso. A gente fica pensando, mas temos grandes palestrantes aí que tivemos, né? Divaldo, Haroldo Dutra. Nós não precisamos ser grandes palestrantes. Precisamos ser grandes homens, grandes seres humanos. Sermos grandes dentro da nossa relação pessoal, seja em casa, seja no centro espírita, seja no lazer, aonde a gente estiver. A nossa conduta tem que ser o modelo que a gente aprende e a gente possa nos esforçarmos para vivermos essa situação. E aí a gente vai encontrar nesse capítulo um evangelho conversando com o outro, não é? A candeia faz parte da primeira parte do evangelho, do capítulo 24, e Kardec vai trazer para a gente também: os sãos não precisam de médico. Essa é uma afirmação que hoje até é meio difícil, porque tem tanta gente procurando doença, inventando doença, né? Para não trabalhar, para pegar atestado, para ficar sem precisar trabalhar. Mas quando Jesus trouxe esse ensinamento para a gente, ele trouxe esse ensinamento. Para quem que vocês acham que Jesus falou isso? Para nós todos. Nós todos somos doentes da alma. Nós todos estamos nesse planeta de prova e expiação, sinal de que nós não estamos muito evoluídos ainda. Porque se estivéssemos evoluídos, não estaríamos aqui. Não estaríamos encarnados nesse planeta. Da mesma forma, a gente fica pensando, quem que precisa de atenção? É quem está bem aqui na casa? Não. Quem precisa de atenção são as pessoas que vêm aqui em busca de amparo, de consolo, de uma palavra amiga, de um estímulo, de uma postura positiva, de orientação, não é?
Quem é são não precisa de remédio, não precisa de cuidados. Todos somos doentes da alma e todos nós estamos em tratamento. Todos nós estamos sendo amparados e tratados pela espiritualidade, não é? E da mesma forma que a gente vai a um médico e ele nos receita um remédio, se a gente não fizer o tratamento exato, o acompanhamento e colocar em prática, não vai ter resultado. Eu conversava com a minha amiga e ela disse que ela usa um colírio 2 vezes por dia. Adiantava ela ter ido num médico maravilhoso e o médico falar para ela, olha, você usa o colírio 2 vezes por dia. E ela usa quando dá certo. O dia que ela lembra, o dia que ela tem vontade, não. E assim também somos nós. Não adianta a gente vir aqui no centro e achar que vai haver um milagre. Vir ao centro não faz ninguém melhor. Como ela mesmo disse na oração. Agora, aplicar lá fora o que a gente aprende aqui no centro, isso sim faz a diferença na nossa caminhada, faz a diferença na nossa vida. Mateus vai nos dizer, estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, disseram aos seus discípulos, como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-vos ouvido, disse-lhe Jesus, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Quem que eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Mateus mesmo era um cobrador de impostos. Que eram os que eram vistos com má conduta. E quem que eram os fariseus? Os fariseus pregavam uma coisa e viviam outra. Não é? Os novos fariseus de hoje são as pessoas que vêm ao centro e ainda continuam com os mesmos equívocos, com as mesmas condutas desonestas consigo e com os outros. Esses são os novos fariseus. E muitos de nós ainda temos essas condutas. Muitos de nós ainda achamos que já não temos mais, mas ainda temos. Quando a gente vê alguma coisa errada, alguém fazendo alguma coisa errada, qual que é a nossa postura? A gente auxilia, a gente dá um conselho, ou a gente apenas aponta o erro? A gente apenas coloca o dedo para apontar esse defeito, essa falha do outro. Talvez a gente esqueça que a gente também erra. Talvez a gente esqueça que talvez algumas pessoas vejam alguns erros da gente, algumas falhas, e que a gente ainda não vê. Mesmo depois de 40, 50 anos estudando a doutrina, lendo o Evangelho, todos os livros da codificação e essa infinidade de livros maravilhosos que a gente tem hoje aí como possibilidades de aprendizado, ainda a gente acaba fazendo algumas coisas que não deveríamos fazer. Jesus, ele pegou os apóstolos, pessoas do povo, pessoas rudes, não é? Eu vi outro dia um coach falando que Jesus pegou a pior equipe que ele tinha para administrar, não é? Ele poderia ter pego pessoas que são os doutores da lei, conhecidos, não. Ele foi lá pegar os pescadores, pessoas simples, pessoas iguais a nós, pessoas com dificuldades iguais a nós, não é? Agora a gente tem a possibilidade de assistir o The Chosen, não é? Um programa da Netflix, e lá a gente vê a dificuldade que Jesus tinha que a gente não imaginava. Né? A grande dificuldade que ele teve em transformar essas pessoas aos quais ele escolheu para ser os seus apóstolos, para levar a mensagem à frente, não é? E essas grandes dificuldades que a gente vê ainda hoje no nosso dia a dia.
Jesus se aproximava de quem? Dos aflitos, das prostitutas, das pessoas oprimidas, das pessoas que estavam obsediadas, das pessoas que tinham necessidade do médico, desse médico de almas que é Jesus. Desse médico de almas, inclusive eu estou lendo um livro que chama Médico de Almas, que é do Tiago Brito, e ele fala exatamente a respeito disso. Né? Jesus é o médico de almas. A gente tem a grande dificuldade de entender, não é? Que a gente precisa ter um outro olhar, não é? As pessoas que estão em condições difíceis nessa nossa caminhada. Jesus nos mostra que a missão espiritual verdadeira não é buscar os perfeitos, é buscar os perfectíveis, não é? E a gente gosta de lembrar também que Jesus disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, quando a gente fala, nossa, mas essa pessoa não tem remédio, não tem jeito, essa não tem salvação, não tem solução. Tem solução. Tem sim. Todos nós seremos espíritos puros. Essa é uma determinação da nossa caminhada. Com certeza, um dia chegaremos lá. Alguns demorarão mais tempo, outros caminharão mais rápido, não é? Como Jesus disse, por muito se amarem. Apenas o amor é capaz de fazer a gente caminhar e seguir na nossa caminhada. Segundo o Espiritismo, todos somos espíritos em processo de cura moral. A sociedade moderna emocionalmente adoecida. Hoje vemos enorme avanço tecnológico, mas também um crescimento de muitas doenças emocionais, de muitas depressões, de muita ansiedade, de muito síndrome do pânico, de muitas dificuldades em lidar com os sentimentos que a gente tem na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E isso tudo não tem problema nenhum. Isso tudo faz parte da nossa condição espiritual. O que a gente precisa aprender é buscar o tratamento, não é? Buscar onde a gente encontra solução para essas dificuldades. É importante a gente lembrar que quando a gente tem algumas doenças emocionais, só o centro espírita não resolve. Precisamos procurar auxílio médico. Muitas vezes precisamos tomar algum medicamento, como eu tomo medicamentos, para conseguir me equilibrar. Só tomar passe não resolve. Só vir ao centro não resolve. Vai ajudar, é uma parte do nosso tratamento. Mas a parte física, precisamos de medicamentos. Precisamos fazer o necessário para que a gente possa encontrar todo o amparo. Nós vemos aqui essa cena de Jesus, e aonde a gente vê ele curando, não é? Como um médico que ele é das nossas almas. Jesus continua ainda sendo o médico das nossas almas. Ele continua nos oferecendo um norte a seguir, um acolhimento, esperança, coragem, perseverança, como diria Chico Xavier, disciplina, da qual é a nossa parte a fazer. Precisamos nos fortalecermos para a gente poder curar, não é? As enfermidades das nossas almas, que hoje a gente às vezes ainda não está atento, não é? Começamos com orgulho, né? Orgulho que é pai do egoísmo, que são as duas
dificuldades, como diz Kardec, que atravancam a nossa evolução, né? A intolerância. Estamos entrando numa fase de eleição. Agora, daqui a alguns meses, teremos. E a gente ainda não aceita que as pessoas pensem diferente da gente, que votem em partido B, partido C, não é? Eu mesmo vivenciei uma situação em épocas de eleição municipal, onde 2 irmãs minhas perderam a amizade por causa da política, não é? E quando eles ganham, eles não estão nem aí com ninguém, estão preocupados com eles. Devemos ter um partido, sim, devemos fazer a nossa escolha, mas respeitar o que os outros pensam, que nesta eleição a gente possa estar preparado para mostrarmos uma postura diferente dos anos anteriores, onde tivemos eleições e nós brigávamos, discutíamos, que perdemos a amizade com familiar, que perdemos a amizade com grandes amigos por causa de uma coisa que não vai mudar em nada a nossa vida, que não vai alterar em nada, não é? E ainda a gente acha que é cristão, não é? Alguém viu Jesus, em suas pregações, criticar alguma religião, alguma posição? Não. Não é? O que Jesus diria hoje, quando ele vê 2 familiares brigando, não é? Por causa de eleição, de política? E ainda a gente se diz cristão. E ainda a gente odeia, a gente ainda alimenta o ódio em nossos corações, a gente alimenta o apego em nossos corações, a vaidade. Não digo a vaidade de você andar bem arrumadinho, mas a vaidade de você querer estar melhor que os outros, mais que os outros, diferente dos outros. Ainda temos muitos ciúmes, não é? A gente alimenta ainda muita desesperança em nossos corações, não é? Será que isso tudo a gente não casaria com o alqueire? Não é? Na primeira bem-aventurança, Jesus dirá: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, não é? Jesus não falava de pobre, de pobreza financeira, não é? Ele falava de pobres que são os humildes de coração, não é? Nós temos grandes pessoas que conhecem, talvez, as 1019 questões do Livro dos Espíritos, que já leu o Evangelho segundo o Espiritismo 72.000 vezes, não é? Mas ainda não conseguiu desenvolver a humildade, não é? Ainda não conseguiu entender que só ler, que só conhecer não resolve o problema. Que precisamos viver, que precisamos aplicar no nosso dia a dia, não é? Eu gosto muito daquela fala de Jesus que diz: vá e leve o evangelho a todos que encontrarem. Se necessário, use palavras. Que a gente possa levar sem usar palavras. Que as pessoas encontrem na nossa conduta traços dessa mensagem que Jesus nos traz e que nos faz lembrar a cada dia que precisamos nos melhorar. E a gente tem que entender que humildade também não é se sentir menos. É você ser o que você é, não é? Eu tenho que ter consciência de que ser humilde não é ser nem mais e nem menos, não é? Eu sou professor, eu sou comerciante, eu sou representante comercial, eu sou dólar, cada um é o que é. Isso não faz dele nem melhor e nem pior. Agora, como ele aplica nesse seu trabalho, isso sim faz a diferença, não é? Você pode ser um grande doutor, um médico, e ser uma pessoa insuportável,
Você pode ser uma pessoa sem cultura nenhuma, sem estudo, e ser uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que tem o coração com muito amor, com muito carinho. E aí a gente tem que lembrar que Jesus disse, Kardec diz, conhece-se o espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Né? Domar a gente sabe que é uma forma de amansar os nossos corações, de amansar as nossas condutas, de amansar as nossas atitudes. Eu sempre gosto de lembrar, por exemplo, que a gente está aqui no centro, todo mundo em paz, todo mundo tranquilo, aí você sai na rua e aí um instrumento da nossa evolução corta a nossa frente, né? E qual que é a nossa postura? Né? De elogiar ele, a mãe dele, todo mundo. Né? E se a hora que você olhasse dentro, tivesse o presidente do centro, tivesse eu passando, não é? Você fala, putz, eu fui lá e olha o que eu fiz. Não é? E a gente faz muito isso. E a gente não percebe. Não é? E a gente não tem essa capacidade de entender, não é? Essa nossa necessidade nos pequenos atos, não é? De quando você estiver numa fila e tiver um outro ser de luz e ele passar à sua frente e você estiver lá e você não precisar brigar com ele. E você não precisar perder a sua paz. Não é? Até porque a gente pensa que a nossa paz, não é? Depende dos outros, não depende de ninguém, não. A nossa paz só depende de nós. Precisamos entender por que as pessoas ainda conseguem nos tirar a nossa paz. Porque elas conseguem ainda nos desequilibrar. Será que a gente já aprendeu alguma coisa do Evangelho no nosso dia a dia? Quando foi a última vez que nós mudamos de ideia em relação a alguma coisa que nós tínhamos? Será que a gente para e fala, putz, eu pensava que a coisa era assim, mas não é não. Eu estava errado, não é? Ou será que eu tenho sempre a razão, a verdade? Eu nunca mudo de opinião, não é? Só eu tenho a verdade. E a verdade muitas vezes é um ponto de vista, não é? Se eu tivesse que falar para vocês o que eu estou vendo, não é o que vocês estão vendo. Não é? É a história do 9 e do 6. Quem está de frente vê o 9, quem está para trás vê o 6. E os dois estão com a verdade, os dois estão com a razão. Não é? Quando a gente erra, a gente pede desculpa ou a gente justifica. Ah, mas também ele fez isso? Ah, mas também ele fez aquilo? Não é? Nós temos essa capacidade de admitir e nos colocarmos diante das pessoas e falar, putz, eu errei, eu não devia ter falado, não devia ter feito isso, mas ainda a gente não é capaz de ter essas atitudes. A gente consegue aprender com todas as pessoas, não é? A gente consegue entender que todo mundo é importante e necessário na nossa caminhada. Que todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar. Aonde não é rei ou ego, Deus consegue entrar. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e nada precisar. Nós somos talvez os cegos dóceis, ou somos os orgulhosos que nada precisamos mais? E hoje nós temos muitos que precisam
do nosso amparo, não é? Muito desses cegos, desses paralíticos que a gente vê hoje no dia a dia, que são excluídos da sociedade, esses moradores de rua, não é? As pessoas que ainda hoje vivem num trabalho escravo, não é? Existe muito tráfico de humano ainda, muitos abandonados em abrigos, em asilos, e muitos abandonados dentro da própria casa, que são invisíveis, talvez porque já estejam numa certa idade e não possam ainda mais produzir, e aí são abandonados, esquecidos. Muitos dependentes químicos, muita gente ainda nos hospitais esquecidas, sem receber uma visita, sem receber alguém que possa levar uma palavra amiga. São esses que são os deserdados que precisam do nosso ensinamento. Jesus revela as causas dos nossos sofrimentos, não é? Que somos nós mesmos que causamos, não é? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa falta de respeito aos outros, não é? Jesus convida ao autoconhecimento quando ele diz: conhece-te a ti mesmo. Jesus desperta a nossa consciência. Acorda, ó tu que dormes. Jesus nos transforma através dessa fala: domar as más inclinações. É a luz que ilumina nosso caminho. Ele diz: vós sois luzes. Os males que afligem os homens na terra têm como causa orgulho e egoísmo, e todas as más paixões. A gente que não reconhece as nossas falhas, não é? São uma má paixão. A gente que não reconhece a nossa pequenez, né? A gente que se fecha ao aprendizado. Eu venho aqui na casa espírita, tem cursos, mas eu não faço nenhum, eu já sei tudo. Eu não preciso aprender mais nada. Não é? E hoje nós temos um grande alqueire, um alqueire-mor, que apaga todas as candeias, que é pensar em si próprio, só em si. É a negação da caridade, seja moral, seja material. Não cabe coração que só tem espaço para o próprio eu. Se Jesus é o médico das almas, nós temos alguns hospitais onde a gente pode ser tratado, não é? Esta casa, por exemplo, é um hospital onde a gente vem para ser tratado, onde a gente vem para conseguir nos curarmos de alguns equívocos que nós trazemos ainda, não é? Aqui a gente encontra autoconhecimento, acolhimento, palestras, o passe que nós estamos vendo aí nesse momento, não é? A água fluidificada que a gente usa após o passe, não é? Encontramos músicas, encontramos aqui estudos, orações, reflexões. Por isso Jesus disse: orai e vigiai. Agora a gente vai ter que colocar: orai, vigiai e atuai. Vamos orar, vamos vigiar, mas vamos fazer pelo outro o que é necessário, para que a gente possa restabelecer a cura, para que a gente possa entender que precisamos fazer a terapia do amor, a terapia de nos amarmos, de nos perdoarmos, de perdoar o outro, mas também o auto-perdão,
Jesus continua sendo o nosso médico de almas. Chico Xavier traz algumas frases muito legais para a gente refletir. E ele diz: o universo é meu reino, a eternidade é meu caminho, a mente é meu templo, o coração é meu lar, o amor é minha lei, a verdade é meu culto, a consciência é minha guia, as experiências são a minha escola, as dificuldades são os meus estímulos, os obstáculos são as minhas lições. Que possamos entender e colocar em prática essas reflexões na nossa vida. Que possamos ser a candeia a iluminar não só o nosso caminho, mas os que caminham ao nosso lado, que muitas vezes não damos atenção e cuidado. Que não sejamos o alqueire na vida de ninguém. Que sejamos o candeeiro que segura essa lâmpada bem alto para clarear para todos. Que sejamos capazes de acolher o irmão sem julgamentos, sem críticas. Se tiver que apontar o dedo ao outro, que seja para apontar o melhor caminho, para que a gente possa ser consolo nessas almas que buscam amparo, que buscam esse remédio para enfrentar as dificuldades do dia a dia, fortalecendo as esperanças, na certeza que a doutrina espírita, que Jesus e os benfeitores estão sempre a nos amparar, a nos guiar, e que encontramos nessa casa ferramentas para fortalecermos, para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos propagadores desses ensinos de Jesus. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana de alegria, que tenhamos forças e coragem para tomar as rédeas da nossa vida e nos transformarmos. Que essa transformação seja o nosso objetivo de melhora, de aprendizado, e que tenhamos sempre, antes de tudo, o amor. A única coisa que Jesus pediu para a gente foi amar. Jesus não pediu mais nada. Que possamos nos amar e amar aos que a gente encontra pelo caminho. Eu agradeço a atenção de todos. Eu peço que vocês aproveitem o que for importante e caso tenha alguma coisa que não foi necessário, que vocês apaguem. Hoje a gente sabe deletar, que a gente delete as que não servem para a gente, mas que aproveite as que foram ensinamentos para a gente. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Obrigado.